Você não vai acreditar nos luxos que Silvio Santos deixou para trás. Coisas tão caras e extravagantes que ninguém quis comprar depois da sua morte. Hoje vamos mostrar itens que parecem de filme, mas estão abandonados. Alguns vão te chocar, outros vão te fazer rir, e você precisa ver tudo. Antes de começar, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nada do que vem por aí. Domingo era dia de casa cheia. Cheiro de café fresco e crianças correndo pela sala. Para milhões de famílias brasileiras, aquele era o momento sagrado. A hora de se reunir em frente à televisão para assistir Silvio Santos. Mais do que um apresentador, ele era parte do ritual doméstico. Alguém capaz de arrancar risadas, sustos e até lágrimas, tudo ao mesmo tempo. Seu sorriso largo, cheio de energia, iluminava a tela e parecia atravessar o aparelho para abraçar cada espectador. A presença de Silvio era tão marcante que crianças e adultos imitavam suas expressões, repetiam suas frases e até guardavam notas de 100 no bolso, como se pudessem sentir um pouco de sua fortuna e generosidade. A cada domingo, o programa se transformava em um universo próprio. Brincadeiras, jogos, quadros de prêmios e histórias emocionantes se misturavam em um ritmo único, criando uma expectativa que se renovava semana após semana. Para a família brasileira, assistir Silvio Santos era mais que entretenimento. Era tradição, conversa à mesa, lembranças que se repetiam por gerações. As crianças aprendiam novas palavras, os adultos sorriam com o improviso e todos se sentiam próximos de alguém que parecia conhecer cada detalhe da vida cotidiana. Mas Silvio Santos não era apenas o homem do microfone. Por trás do sorriso e da espontaneidade havia um empresário competente, visionário e determinado. Construiu um império que ia muito além da televisão, com negócios variados que mostravam sua capacidade de enxergar oportunidades onde poucos ousavam. Essa faceta do apresentador reforçava a imagem de que sucesso, carisma e inteligência financeira podiam andar juntos. Era alguém que inspirava admiração e, ao mesmo tempo, parecia acessível, capaz de transformar qualquer momento simples em experiência memorável. Ao mesmo tempo, sua vida pessoal sempre despertou curiosidade. Silvio sempre demonstrou carinho pela família, mantendo laços fortes e cultivando tradições. Era comum vê-lo interagir com os filhos e netos com a mesma energia de um domingo de gravação, criando uma imagem de homem próximo, divertido e humano. Essa combinação de empresário, apresentador e figura familiar transformou Silvio Santos em ícone. Sua influência ia muito além das telas. Refletia-se em hábitos, sonhos e conversas das famílias brasileiras. O legado deixado não se limitava aos prêmios e programas de auditório. As expressões que se tornaram famosas, as notas de 100 que circulavam como símbolo de sorte, a alegria contagiante e a capacidade de envolver pessoas de todas as idades formavam uma memória coletiva que ninguém conseguiria apagar. Silvio Santos entrou para a história como um mestre da comunicação. Alguém capaz de unir simplicidade, humor e inteligência em doses iguais, conquistando o coração de milhões. E assim, enquanto as famílias continuavam a buscar momentos de diversão aos domingos, a figura de Silvio se consolidava como um patrimônio cultural do Brasil. Cada programa era uma nova oportunidade de aproximar gerações, de reforçar tradições e de mostrar que o talento podia se misturar à humanidade de forma única. Mas por trás do brilho do palco e da televisão, havia outra história que nem todos conheciam. Uma trajetória que começara muito antes dos aplausos, dos prêmios e da fama e que levaria Silvio a transformar desafios em oportunidades. Essa história nos leva de volta ao início. A infância humilde que moldou o homem que o Brasil aprendeu a amar. Antes de ser ícone, Silvio era apenas Senhor Abravanel, filho de imigrantes judeus que chegaram ao Brasil em busca de melhores condições de vida. Cresceu no Rio de Janeiro, em um lar simples, onde cada centavo era contado e a vida exigia trabalho desde cedo. Aos 14 anos, enquanto muitos de sua idade frequentavam a escola e brincavam nas ruas, Silvio vendia de tudo nas esquinas, de canetas a doces, conquistando clientes com carisma, sorriso fácil e uma lábia impressionante.
O talento para se comunicar estava presente desde cedo. E ele sabia como cativar quem estivesse à sua frente. O jovem senhor não se contentava apenas em vender. Sonhava com o rádio. Fascinava-se com vozes que transmitiam histórias, notícias e entretenimento. Conseguiu seu primeiro emprego em uma emissora pequena, recebendo um salário baixo, mas ganhando experiência e vislumbrando possibilidades maiores. Cada oportunidade era aproveitada com intensidade, e a determinação de crescer o impulsionava a buscar mais, aprender com cada erro e transformar dificuldades em aprendizado. A mudança para São Paulo marcou um ponto de virada. A cidade oferecia novas oportunidades, principalmente no rádio e em caravanas itinerantes que viajavam por bairros e cidades menores, levando entretenimento a quem não tinha acesso fácil a programas de auditório. Silvio descobriu que podia unir talento e estratégia, criando números e quadros que agradavam públicos distintos. Aprendeu a lidar com plateias diversas, a improvisar e a transformar cada apresentação em algo memorável. No início, sua carreira não foi fácil. O caminho exigia resistência, paciência e coragem para enfrentar a rejeição. Participar de programas de auditório em horários pouco prestigiados era rotina comum, mas cada passo, por menor que parecesse, o aproximava do reconhecimento. Aos poucos, sua fama cresceu e o garoto que vendia nas ruas começou a ser visto como alguém capaz de encantar e envolver multidões. Mesmo nesse período de construção, Silvio mantinha hábitos que marcariam sua trajetória. Atenção aos detalhes, valorização das pessoas à sua volta e uma habilidade nata de identificar oportunidades. Esses primeiros anos formaram a base de um império que, décadas depois, se tornaria símbolo de sucesso na televisão e nos negócios. O carisma de vendedor de rua se transformaria no charme do apresentador. E a determinação de adolescente pobre seria o motor de um dos maiores empresários do Brasil. E assim, a história de Silvio Santos avançava da infância humilde às primeiras conquistas profissionais, preparando o terreno para uma trajetória extraordinária, marcada por criatividade, coragem e um talento único para encantar o público. Mas essas primeiras experiências, cheias de simplicidade e desafios, também escondiam os contrastes que mais tarde se refletiriam nos luxos extravagantes que ninguém imaginava abandonar. A jornada do jovem senhor Abravanel apenas começava, e o que viria a seguir transformaria não apenas a sua vida, mas o imaginário de toda uma nação. Depois de conquistar o coração do público, Silvio Santos começou a perceber que seu talento podia se transformar em algo ainda maior, negócios sólidos e oportunidades estratégicas. Um passo decisivo foi a compra do Baú da Felicidade, uma pequena empresa de capitalização que prometia prêmios aos clientes. A ideia parecia simples, mas Silvio enxergou além. Era uma chance de unir sua habilidade de comunicação com a capacidade de gerar lucro e fidelizar pessoas. O negócio cresceu rapidamente, transformando-se em fenômeno nacional. Famílias de diversas classes sociais começaram a participar sonhando com prêmios que iam de eletrodomésticos a viagens e, eventualmente, a tão desejada segurança financeira. Para impulsionar o Baú da Felicidade, Silvio aproveitou sua própria voz e imagem. Usava o programa de televisão como vitrine, fazendo promoções, sorteios e anúncios que conquistavam o público de forma direta e envolvente. A ideia de capitalização, que poderia parecer complexa, se tornava simples e divertida quando apresentada pelo carisma inconfundível do apresentador. Era impossível não se sentir atraído pela proposta. Além de participar de um jogo, as pessoas se conectavam emocionalmente com quem oferecia a chance de mudar a vida delas. O sucesso não veio apenas da sorte. Silvio aplicava uma visão estratégica em cada passo. Estudava o mercado, avaliava concorrentes e identificava oportunidades de crescimento. Cada promoção era planejada para gerar impacto, aumentar a visibilidade do baú e fortalecer sua própria imagem. Ao mesmo tempo, desenvolvia uma relação de confiança com os clientes, criando um vínculo que ia além da simples transação comercial. Essa abordagem combinava empreendedorismo, comunicação e marketing de forma pioneira, mostrando que o talento de Silvio como apresentador podia ser traduzido em negócios lucrativos.
Com o tempo, o Baú da Felicidade não era mais apenas um empreendimento, era um símbolo de ascensão e criatividade. Silvio tornou-se referência de como transformar oportunidades em sucesso, mostrando que visão estratégica e carisma podiam andar juntos. Seu jeito único de lidar com as pessoas, sempre próximo e bem-humorado, fazia com que qualquer transação comercial se transformasse em experiência memorável. Cada prêmio entregue, cada cliente satisfeito reforçava sua reputação como empresário capaz de inovar sem perder a humanidade. Essa fase da vida de Silvio Santos marcou a transição de apresentador popular a empresário influente. Ele entendia que o talento para encantar plateias podia ser aplicado em diferentes frentes e que a televisão não era apenas palco, mas uma ferramenta poderosa para consolidar negócios. A combinação de habilidades, experiência e intuição permitiu que sua trajetória de sucesso continuasse crescendo, conquistando não apenas público, mas também respeito e admiração no meio empresarial. Enquanto o Baú da Felicidade se expandia para todo o Brasil, Silvio já sonhava com passos maiores. A visão de tornar-se dono de um império televisivo ganhava forma. O carisma que conquistara milhões de famílias agora servia para abrir portas e criar oportunidades que ninguém imaginava. Esse momento de ascensão preparava o terreno para uma das maiores realizações de sua carreira, a fundação de um canal de televisão que mudaria a história da mídia brasileira, unindo ousadia, talento e estratégia em uma combinação que poucos poderiam repetir. Em 1981, Silvio Santos deu um passo que mudaria para sempre a história da televisão no Brasil. Fundou o SBT, Sistema Brasileiro de Televisão. A criação do canal foi a concretização de anos de experiência, visão estratégica e coragem para enfrentar desafios. Não se tratava apenas de um novo espaço na programação. Era uma plataforma que permitiria a Silvio expandir sua criatividade, transformar ideias em programas icônicos e consolidar seu império. O novo canal rapidamente se tornou referência, atraindo público fiel e estabelecendo a marca de um apresentador que sabia equilibrar entretenimento e negócios. No novo canal, Silvio assumiu múltiplos papéis. Além de apresentador, tornou-se diretor, empresário e garoto propaganda. Essa multiplicidade de funções mostrava seu talento para gerenciar diferentes áreas de forma simultânea, sempre mantendo a energia e o carisma que conquistaram o público. Cada programa era pensado para impactar e fidelizar a audiência, transformando a programação em um espaço único onde diversão, emoção e interação aconteciam de maneira organizada e eficiente. Programas como Topa Tudo por Dinheiro, Show de Calouros, Porta da Esperança e Roda Roda marcaram época. Cada um tinha uma identidade própria, mas carregava a assinatura de Silvio: simplicidade, ousadia e a capacidade de envolver o público de forma direta e envolvente. No Topa Tudo por Dinheiro, o improviso e a expectativa prendiam espectadores. No Show de Calouros, talentos desconhecidos encontravam oportunidade. Na Porta da Esperança, histórias emocionantes conectavam telespectadores. E no Roda Roda, sorte e adrenalina transformavam cada rodada em momento inesquecível. Enquanto consolidava sua presença na televisão, Silvio não esquecia os negócios paralelos. A mistura de ousadia, planejamento e simplicidade permitia criar estratégias que fortaleciam tanto o SBT quanto outras frentes de atuação, como o Baú da Felicidade e promoções diversificadas. Sua visão empresarial mostrava que entretenimento e comércio podiam caminhar lado a lado, gerando lucro e fidelidade de público ao mesmo tempo. A trajetória de Silvio no SBT não foi marcada apenas pelo sucesso, mas também por desafios que exigiam coragem e criatividade. Ele precisava inovar constantemente, manter a audiência e garantir a sustentabilidade do canal. Cada decisão era calculada, mas sempre guiada pelo instinto de quem entendia o público como ninguém. A televisão se tornou um instrumento de poder e influência, consolidando Silvio Santos não apenas como apresentador, mas como referência absoluta de empreendedorismo na mídia. Assim, o SBT se transformou em um verdadeiro império televisivo.
capaz de unir programação popular, inovação e estratégia de negócios. Silvio Santos, que começou vendendo nas ruas do Rio de Janeiro, agora dominava o universo da televisão, provando que talento, visão e determinação eram a chave para transformar sonhos em realidade. Mas enquanto o império crescia e conquistava novas gerações, surgiam sinais de que nem todos os luxos e conquistas seriam permanentes, prenunciando desafios e mistérios que só se revelariam com o tempo. A fama e o sucesso de Silvio Santos permitiram-lhe conquistar não apenas reconhecimento, mas também um patrimônio impressionante. Entre os imóveis mais emblemáticos está a mansão no Morumbi, em São Paulo, com cerca de 2.000 metros quadrados, projetada para unir conforto e sofisticação. A casa impressiona pelo tamanho e pelo luxo, com ambientes amplos, jardins bem cuidados e áreas de lazer que poderiam facilmente se tornar palco para qualquer programa de televisão. Cada detalhe revela o gosto apurado de Silvio, mas também um contraste curioso com sua personalidade simples e divertida, que sempre preferiu a espontaneidade ao excesso de formalidade. Além do Brasil, Silvio investiu em imóveis no exterior, como a residência em Orlando, nos Estados Unidos. O local funcionava como refúgio da rotina intensa, um espaço para descanso e lazer em família. O imóvel permitia privacidade e conforto, além de oferecer proximidade com centros de entretenimento internacionais, reforçando sua imagem de empresário global. A casa em Orlando é exemplo de como Silvio sabia equilibrar negócios e momentos pessoais, criando ambientes que refletiam tanto seu estilo de vida quanto suas prioridades familiares. Mas não foram apenas residências que chamaram a atenção. Um dos projetos mais queridos de Silvio Santos foi o Hotel Jequitimar, no Guarujá, litoral paulista. O empreendimento combinava luxo, conforto e uma proposta de lazer familiar que refletia seu jeito de ver o mundo. Simples, mas com atenção aos detalhes. O hotel se tornou símbolo da capacidade de Silvio em transformar ideias em negócios concretos, oferecendo experiências memoráveis aos hóspedes e fortalecendo seu legado no setor de turismo. Cada suíte, cada espaço de convivência carregava a marca do fundador, que acompanhava pessoalmente muitos aspectos da operação. O contraste entre a vida simples que Silvio sempre revelou em público e os bens grandiosos que acumulou é marcante. Por um lado, o apresentador transmitia uma imagem acessível de quem se relacionava com todos de forma natural. Por outro, o patrimônio imobiliário e os projetos de alto padrão demonstravam o alcance de seu sucesso e sua capacidade de administrar recursos de maneira estratégica. Essa dualidade reforçava a admiração do público, que via nele tanto a figura de homem comum quanto a de empresário visionário. Mesmo com mansões luxuosas, Silvio valorizava momentos simples. Passeios com a família, pequenas viagens, brincadeiras e interações com funcionários e clientes. Essa combinação de luxo e simplicidade criava um estilo de vida único, onde a grandiosidade dos imóveis não se sobrepunha à essência humana de seu dono. Cada mansão ou hotel era uma extensão de seu jeito de ser, um reflexo de conquistas, planejamento e dedicação, mas também de humor, carinho e conexão com o próximo. Enquanto o patrimônio imobiliário de Silvio Santos continuava a crescer, ele já planejava outras formas de investimento e expansão. Mansões, hotéis e casas em outros países eram apenas uma parte de um quadro maior, que incluía veículos de luxo, fazendas e aeronaves. Esse estilo de vida sofisticado, mas ainda conectado à rotina humana, tornava Silvio uma figura única. Um homem que sabia administrar fortunas sem perder o charme, a simplicidade e a proximidade com as pessoas. Mas como toda grande fortuna, surgiam também desafios e histórias curiosas sobre o destino desses bens após sua morte, prenunciando um futuro inesperado para o seu legado. Silvio Santos não se limitava a imóveis de luxo. Seu gosto refinado também se refletia nos veículos e propriedades que colecionava ao longo da vida. Entre os carros mais emblemáticos estão o Chevrolet Camaro, símbolo de potência e estilo, o Lincoln Town Car, referência de conforto e sofisticação, e o Honda Accord, prático mas também elegante. Cada veículo refletia não apenas status, mas também a personalidade de Silvio, alguém que sabia unir funcionalidade, prazer e imagem em escolhas aparentemente simples, mas cuidadosamente pensadas.
Além dos carros, Silvio era dono de jatos executivos, incluindo aeronaves que utilizava para deslocamentos entre compromissos, programas e projetos empresariais. O apresentador, inclusive, era piloto, o que reforçava sua imagem de homem independente e ousado. Voar não era apenas uma questão de praticidade, mas também de liberdade e controle sobre o próprio tempo, algo fundamental para alguém que conciliava múltiplas funções e responsabilidades. A frota aérea, cuidadosamente mantida, mostrava um lado menos conhecido do empresário. Sua disciplina, conhecimento técnico e atenção aos detalhes, características que o diferenciavam no mundo dos negócios. Outro marco do patrimônio de Silvio era a fazenda Tamacave, com impressionantes 95 mil hectares e mais de 10 mil cabeças de gado. Localizada em área estratégica, a propriedade foi um investimento de longo prazo, voltado à pecuária de alta produtividade. A fazenda funcionava quase como uma cidade própria, com instalações modernas, equipes especializadas e rotinas de gestão complexas, mostrando que Silvio aplicava os mesmos princípios de organização e planejamento que usava na televisão e nos negócios urbanos. Com o tempo, a fazenda foi vendida, mas sua história permanece como exemplo do alcance e diversidade das aquisições do apresentador. O conjunto de carros, jatinhos e fazendas revela o alcance do império construído por Silvio Santos. Cada bem refletia um cuidado específico: carros para conforto e estilo, aviões para mobilidade e liberdade, propriedades rurais para investimento e expansão econômica. Essa diversidade demonstra a capacidade do empresário de enxergar oportunidades em diferentes setores e de unir paixão, estratégia e conhecimento prático. Apesar do luxo e da grandiosidade, Silvio mantinha hábitos simples no cotidiano. Frequentemente interagia com funcionários, participava de decisões e até pilotava pessoalmente os jatinhos. Essa proximidade contrastava com a imponência dos seus bens, criando uma imagem equilibrada. Alguém que acumulava riqueza e poder, mas permanecia conectado à vida real. Enquanto seus carros, aviões e fazendas eram símbolos de conquista, começavam a surgir perguntas sobre o destino desses bens após sua ausência. Quem os manteria? Quem continuaria a zelar pelo legado de um homem que transformou tudo o que tocava em história? Essas questões prenunciavam episódios surpreendentes que ainda estavam por vir, revelando o outro lado da vida de luxo de Silvio Santos, marcado por desafios inesperados e pelo abandono de patrimônios que ninguém parecia querer comprar. Silvio Santos sempre teve clareza sobre a importância de organizar seu patrimônio e garantir que sua família fosse amparada de forma justa após sua morte. Diferente de muitas histórias de herança conturbada, o planejamento foi definido em vida, sem que brigas familiares se tornassem notícia. Tudo foi estruturado com cuidado, envolvendo advogados e profissionais especializados para que cada detalhe fosse seguro, claro e eficiente. O resultado foi uma sucessão tranquila, onde cada integrante da família sabia exatamente o que receberia e como isso aconteceria. O apresentador deixou 6 filhas e sua esposa, Iris Abravanel, como beneficiárias principais. A divisão do patrimônio foi pensada de forma equilibrada, garantindo que todos tivessem acesso a uma parte justa de seus bens. Cada filha recebeu aproximadamente R$100 milhões em dinheiro vivo, um valor que, por si só, já representa segurança financeira, mas que foi complementado com imóveis, empresas e outros investimentos acumulados ao longo da vida de Silvio. O cuidado com a distribuição refletia não apenas generosidade, mas também visão estratégica, pensando na continuidade do império e na manutenção do legado familiar. Os imóveis incluíam mansões, casas no exterior e participações em empreendimentos como o Hotel Jequitimar. As empresas abrangiam desde o SBT até negócios menores, que continuavam operando normalmente, mantendo a estrutura que Silvio havia consolidado ao longo de décadas. O objetivo era garantir que, mesmo após sua ausência, o funcionamento e a rentabilidade de cada empreendimento não fossem prejudicados, preservando empregos, contratos e a reputação construída. A sucessão familiar transcorreu de forma organizada, mas houve uma única disputa relevante, com o Estado de São Paulo, relacionada à tributação do patrimônio deixado pelo apresentador. A questão foi judicialmente resolvida a favor da família, consolidando o direito de herança e evitando impactos significativos sobre os bens. Esse episódio mostra que, mesmo em situações complexas, um planejamento sólido e uma abordagem estratégica podem proteger os interesses familiares e empresariais.
Além do aspecto financeiro, a herança de Silvio Santos trouxe também responsabilidade. Cada filha e a viúva Íris precisaram assumir decisões sobre empresas, propriedades e projetos, equilibrando tradição e inovação para manter o império funcionando. A transição exigiu adaptação, aprendizado rápido e compreensão do legado, que não se limitava a valores monetários, mas incluía o carisma, a visão e a cultura empresarial que Silvio havia construído. A organização da herança reflete a importância de planejamento consciente, mostrando que é possível garantir justiça e continuidade sem gerar conflitos. Silvio deixou um exemplo de como administrar fortuna e afeto ao mesmo tempo, equilibrando riqueza material e responsabilidade familiar. O cuidado com cada detalhe e a atenção à divisão equitativa permitiram que o império permanecesse íntegro, pronto para enfrentar novos desafios e manter sua relevância no cenário nacional, mesmo após a ausência do homem que se tornou ícone da televisão e símbolo de empreendedorismo. Com a sucessão definida, a família passou a focar na gestão do patrimônio e na preservação do legado, preparando-se para os próximos passos. E esse legado, construído ao longo de décadas, é o que permite entender a dimensão real do império de Silvio Santos, incluindo não apenas dinheiro e imóveis, mas a influência e a memória cultural que ele deixou para o Brasil. Após a morte de Silvio Santos, o seu império continuou funcionando, mostrando que planejamento e visão estratégica não morrem com o fundador. O SBT segue no ar, consolidando programas icônicos e atraindo novas gerações de telespectadores. Empresas e hotéis permanecem ativos, mantendo a mesma estrutura de excelência que Silvio construiu. Cada empreendimento funciona como extensão de sua personalidade, inovador, eficiente e capaz de gerar impacto duradouro, econômico e cultural. Alguns bens pessoais, no entanto, tiveram usos diferentes. A mansão no Morumbi, que um dia foi palco de festas, gravações e momentos de convivência familiar, permanece fechada, preservando seu estado original. Já a casa em Orlando passou a ser utilizada em temporadas e viagens da família, equilibrando funcionalidade e tradição. Esses espaços mostram o cuidado da família em manter o patrimônio, mas também refletem escolhas práticas sobre como lidar com bens de grande valor e manutenção complexa. A fortuna total deixada por Silvio Santos estima-se em 6,4 bilhões de reais, incluindo imóveis, empresas, dinheiros e investimentos diversos. Esse número impressiona, mas não conta toda a história. O verdadeiro valor está na influência que o apresentador teve sobre gerações de brasileiros, na forma como transformou a televisão e o entretenimento e no impacto cultural que permanece vivo. Seu legado combina riqueza material e memória cultural, unindo números impressionantes a lembranças afetivas e histórias que marcaram famílias em todo o país. O carisma de Silvio, aliado à visão estratégica, permitiu criar um império que funciona como um organismo vivo. Cada programa, cada empresa e cada empreendimento contribui para a continuidade do legado. A administração familiar mantém essa filosofia, preservando princípios que garantem relevância, solidez financeira e conexão com o público. Mais do que manter bens, a família protege a identidade do império, que é marcada por humor, inovação e proximidade com as pessoas. O legado atual de Silvio Santos também serve como referência para empreendedores e comunicadores. Mostra que talento, planejamento e criatividade podem se unir de maneira poderosa e que é possível deixar uma marca duradoura, mesmo em setores competitivos. Sua história inspira respeito, admiração e curiosidade sobre como uma trajetória simples pode se transformar em um império multifacetado, capaz de atravessar gerações. Enquanto a família cuida dos negócios e do patrimônio, o Brasil segue lembrando do homem que fez da televisão uma forma de alegria e do empreendedorismo um exemplo de estratégia. Silvio Santos permanece presente não apenas nos números em imóveis, mas nas memórias de quem cresceu assistindo às suas risadas, aos seus prêmios e às suas histórias. E assim, o império se mantém vivo, com riqueza material e memória cultural, lado a lado, preparando-se para o futuro sem perder a essência de quem o construiu. Esses foram os luxos absurdos que Silvio Santos deixou e que ninguém quis comprar. É inacreditável pensar que coisas tão caras e incríveis ficaram abandonadas. Qual item você achou mais estranho ou inacreditável?
Comente aqui embaixo, compartilhe sua opinião e não esqueça de ativar o sininho para receber todas as novidades do canal.